Olá, pessoal. Estamos aqui com o professor Carlos Peralta, professor doutor formado pela Universidade da Costa Rica, e ele responderá algumas questões relacionadas ao evento que está acontecendo hoje, dia 1 de junho, promovido pelo GEMAD. Em primeiro lugar, professor, quais são as pesquisas que o senhor está desenvolvendo em meio ambiente nesse momento e como a Costa Rica lida com essa questão? Obrigado. Prazer enorme estar aqui na UF. Me sinto em casa, aqui no Brasil, no GEMAD, me sinto parte do GEMAD. E eu achei a pergunta muito interessante porque ela vai trazer à tona, ou ela vai permitir que a gente entenda a complexidade ambiental e que a gente possa discutir um pouco as questões que estão querendo ser debatidas e colocadas para reflexão no evento. Eu estou atualmente desenvolvendo várias pesquisas na Costa Rica. Uma delas diz respeito às características do antropoceno, não apenas no seu viés geológico, na sua perspectiva da nova era geológica que os seres humanos conseguimos detonar, mas sim também a partir das repercussões e das consequências que o reconhecimento dessa nova era representa para o direito, para as ciências sociais, como uma espécie de ponto de partida para o debate das questões ambientais. Então, um dos focos principais da minha pesquisa é o antropoceno, e a partir daí a minha pesquisa ela é intitulada Os Novos Direitos da Sustentabilidade, como paradigma para um novo estado ecológico de direito. Então, como a gente tem que reconhecer na nossa época, nessa época do antropoceno, novos direitos. Direitos que vão fazer repensar a relação que o ser humano construiu com a natureza. Como se o ser humano fosse um sujeito alheio a esse entorno, né? E esse direito da sustentabilidade, claro, dizem respeito ao direito ao clima estável, né? Direito aos recursos hídricos, segurança alimentar e, principalmente, eles vão propor um novo paradigma ecocentrista que exige a discussão do direito da natureza, né? Professor, segunda pergunta, quais são os benefícios em se reconhecer os direitos da natureza e se há benefícios práticos jurídicos além de simbólicos? Excelente pergunta. A gente, ano passado, de alguma outra maneira, a gente comemorou uma data muito importante, que são os 50 anos de Estocolmo 72. Quer dizer, esse ano a gente já está com 51 anos. Se a gente fizer uma reflexão sobre a evolução do direito ambiental, a gente poderia, inclusive, chegar a afirmar que a gente está no mito da caverna ainda, né? A gente está construindo um direito que, num contexto de irresponsabilidade organizada, ele não consegue lidar com as grandes questões ambientais. Ele está inserido ainda numa lógica de mercado, numa lógica economicista. Não é à toa que a ONU recentemente lançou, inclusive, já uma guia de sobrevivência para 2030. No entanto, a gente não tem como sociedade uma representação social da importância dos debates ambientais. É uma questão que às vezes parece que fica no mundo acadêmico, né? E que ela não tem interesse político, não tem interesse social. É uma questão que fica para os livros. Então a gente tem que fazer uma reflexão que, respondendo à tua pergunta, ela consiga ou ela seja capaz de levar os grandes problemas ambientais para toda a cidadania, para a gente tentar repensar essa nossa ideia de sustentabilidade, de maneira que o cidadão ele vai proteger, ele vai considerar, a partir dos direitos da natureza, a sua relação com o meio ambiente, não por uma questão que ele vai ser multado, sancionado, né, ou por um interesse econômico, senão por mais uma questão relacionada com viés ético, um viés mais de caráter espiritual, né? Com uma reaproximação, com uma aprendizagem, por exemplo, com a forma em que as comunidades tradicionais lidam com a natureza, não apenas a partir de uma perspectiva utilitarista, né? Ou uma perspectiva que divide a natureza da sociedade, como se fossem coisas separadas. Essa discussão, então, de trazer à tona o direito à natureza, ela é uma discussão que é jurídica, mas ela tem também um viés muito importante no campo da ética, da filosofia e da educação. E o direito, o que ele é? É uma ordem imaginária, uma ordem imaginária. A gente tem que construir, a partir dessa ordem imaginária, uma representação real, né, da natureza, que é um fenômeno objetivo.
próxima pergunta. Qual foi a sua motivação para seguir na área do direito ambiental, professor? Adorei essa pergunta porque a minha motivação, na verdade, são várias motivações. Primeira, direito ambiental é um direito que a gente está construindo. É um direito que eu, inclusive, chamo que está na adolescência, né? Ele nasceu nos 70, né? Ele foi fortalecido, né? Tomou Nescau, né? Na década de 80 e 90, se fortaleceu. No entanto, nos anos 2000, ele entrou numa adolescência, né? Numa espécie de estado de sonolência, letargo, retrocessos, né? Inclusive, a Rio+20 produziu menos do que a gente esperava. E agora, esse adolescente ele tem que crescer, né? Tem que amadurecer. E a gente tem que procurar um direito ambiental que nasce conosco, né? Tem que ser construído sobre sólidas bases epistemológicas. Então, o interessante de lidar com o direito que está nascendo é que você pode construir muita coisa. Em primeiro lugar. Segundo lugar, o direito ambiental ele tem uma coisa que é fantástica. Ele tira você do conforto da pesquisa exclusivamente positivista. Ele exige de você um trabalho a partir da ideia de complexidade. Trabalho interdisciplinar, né? Você tem que sair da tua área de conforto e lidar também com um diálogo sadio com a biologia, com a filosofia, com as ciências naturais, entendeu? Então, eu acho que, sem dúvida, é uma área que ainda exige muito trabalho, mas que é um trabalho que tem que ser corajoso e que tem que ser feito com muita paixão. Muito bom. Bom, professor, muito obrigada pela sua resposta. Além disso, há mais uma questão, né, que foi levantada. Qual a forma que o senhor considera mais efetiva de despertar nas consciências individuais desses alunos que estão presentes aqui hoje o interesse pelo direito ambiental, o interesse por preservar os nossos recursos naturais? Qual o senhor acha que seria uma alternativa para trazer esse tipo de conscientização tanto para o ambiente acadêmico quanto para a sociedade? Eu acho que talvez, respondendo rapidamente, acho que o evento já traz esse esforço de você conciliar ou tentar conciliar essa relação ser humano-natureza a partir de uma perspectiva de pensamento complexo e interdisciplinar. É sair da sala de aula para você discutir na comunidade acadêmica esse tipo de debate, que vai fazer e vai propor novas pesquisas na área do direito ambiental. Professor, muito obrigada pela sua participação no evento, muito obrigada pelas suas considerações e que nós tenhamos aí um excelente evento pela frente, pessoal. Muito obrigada.